Os versos a seguir parecem simples, quase evidentes, mas Lao Tse está apontando para uma das raízes mais profundas do sofrimento humano, porque o ressentimento não nasce sozinho, ele possui uma origem, e essa origem quase sempre é a disputa. Assim, sem disputa, não há ressentimento. Estas palavras são como uma chave que abre a porta da paz interior. Venha, sente-se em silêncio por um instante. Recorde os momentos em que você guardou mágoa, os momentos em que se sentiu injustiçado, os momentos em que alguém feriu seu orgulho. Observe com atenção. Quase sempre havia uma disputa escondida ali. O ressentimento nasce quando o ego entra em conflito com a realidade. Algo não aconteceu como desejávamos. Alguém nos contrariou. Alguém não reconheceu nosso valor. Então surge a ferida. Mas observe com profundidade. Antes do ressentimento, houve uma disputa. Uma disputa por reconhecimento, uma disputa por razão, uma disputa por controle, uma disputa por posição. O ego vive em competição. O ego está sempre comparando, mais ou menos, melhor ou pior, acima ou abaixo. Por isso, ele vive disputando. Mesmo quando não há conflito externo, existe conflito interno. Disputa por status, disputa por aprovação, disputa por importância. E toda disputa cria vencedores e perdedores. E onde existe a ideia de perda, nasce o ressentimento. A água não guarda ressentimento. Observe novamente a água. Ela não disputa com a pedra, ela não tenta provar que está certa, ela não se ofende quando encontra obstáculos, ela simplesmente encontra outro caminho. A água não acumula mágoas porque não acumula oposição. Por isso, Lao Tse a utiliza como símbolo da suprema bondade. O ressentimento exige memória do conflito, mas a água não carrega o conflito adiante, ela continua fluindo. O ressentimento é uma forma de apego. É a tentativa de continuar vivendo uma disputa que já terminou. O corpo segue em frente, o tempo segue em frente, mas a mente continua lutando. O ressentimento é uma batalha que permanece viva apenas dentro de quem a carrega. Por isso, ele consome tanta energia. Ele mantém aberta uma porta que a vida já tentou fechar. Mas o que significa viver sem disputar? Muitos interpretam isso como submissão, mas Lao Tse não está falando de passividade. Ele está falando de ausência de ego na ação. Você pode agir, pode corrigir, pode defender algo, pode dizer não, mas sem transformar isso numa guerra de identidade. O sábio participa da vida sem precisar vencer alguém. Quando desaparece a necessidade de vencer, desaparece a necessidade
de guardar ressentimento. Agora, olhe para dentro. Pergunte-se: qual disputa ainda vive dentro de mim? Com quem? Com qual situação? Com qual memória? Porque o ressentimento não é o problema. O ressentimento é apenas o sintoma. A raiz está na disputa ainda não abandonada. Quando a disputa termina verdadeiramente, o ressentimento perde seu alimento. Assim, sem disputa, não há ressentimento. Este verso revela uma lei silenciosa da alma. A disputa gera oposição, a oposição gera ferida, a ferida gera ressentimento. Mas quando a disputa desaparece, não há necessidade de vencer, não há necessidade de provar, não há necessidade de guardar mágoa. O tal não disputa com ninguém e justamente por isso permanece em paz com tudo. E o verdadeiro sábio compreende que a liberdade não está em vencer todas as batalhas, mas em perceber que muitas delas jamais precisavam ter sido travadas. Porque no tal, o coração que deixa de disputar descobre que o ressentimento era apenas uma sombra projetada pelo próprio ego. Por fim, termino com um trecho do livro Wu Xin, A Compreensão Absoluta. Todos estamos flutuando no grande rio. Todos são levados. Alguns nadam contra a correnteza. Eles também são levados.